Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a esta casa, em nome do nosso superintendente, Luiz Alberto Pereira da Silva, o qual abre mais uma vez as portas dessa casa para que possamos palestrar, falar sobre um tema que eu acredito nunca deixou de ser interessante, independente de tempos de crise ou não, né? Imóvel, já dizia meu avô e meu bisavô também, é um investimento muito concreto e muito certo. Uma pessoa que tem um imóvel locado ou próprio, dificilmente ficará na rua, né? Então, imóvel, e de algum pouco tempo para cá, acabou sendo um mercado muito badalado, né, aqui no Brasil. Tivemos aí um boom imobiliário muito grande, né? Esse boom imobiliário, diria que a onda dele diminuiu um pouco, né? Diante do atual cenário econômico aqui do Brasil, mas não deixa de ser um excelente investimento, seja para comprar e receber frutos desse investimento, ou mesmo para casa própria, né? Como que será que está o cenário hoje atual do Brasil, né? Todo mundo está contente com a economia aqui, por mais que, como disse o nosso superintendente, sejamos muito otimistas, né? E aí eu lembro também uma fala em outros tempos do nosso superintendente, onde ele relatou momentos grandes de crise aqui no nosso país. Passamos por vários planos econômicos, né? E sobrevivemos. Por que não vamos sobreviver agora novamente, né? E como que está o cenário brasileiro econômico, especificamente com relação ao mercado imobiliário, né? O que acontece hoje no mercado imobiliário? Falta confiança, há uma instabilidade financeira e econômica, redução do crédito para financiamento, dificuldade de liberação de crédito pelas instituições financeiras. Tudo isso é verdade? Com certeza, né? E é o que está acontecendo exatamente nesse momento, diante do cenário em que nos encontramos, né? Então, com isso, por óbvio, né, compra e venda ficou um pouco mais difícil. Os juros subiram, o valor exigido como entrada aumentou, mas isso não quer dizer que ficou impossível comprar imóvel, de forma alguma, né? Temos outras situações que continuam tendo incentivos governamentais, né? E taxa de juros mais baixa, basta sabermos procurar. Por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é o caso de todo mundo aqui, mas Minha Casa Minha Vida, o programa governamental, onde as taxas de juros continuam baixas e onde o valor para financiamento continua alto, né? Além de outros programas governamentais onde compradores conseguem um incentivo fiscal e uma taxa de juros um pouco mais acessível. O intuito aqui da nossa palestra é trazer um pouco de informações do mercado atualmente para vocês. Talvez alguns de vocês saibam dessas informações, outros não, algumas coisas serão novidades aqui. Algumas coisas que eu vou mostrar aqui não são só pessimistas, temos um cenário também bastante otimista aqui, mas vamos começar por situações fáticas recentes. Aqui na cidade de São Paulo, todo mundo soube disso daqui? O ITCMD, que é o quê? O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né, sofreu, a partir do dia 1º de abril, através de um decreto do nosso prefeito Kassab, um aumento na sua alíquota. Passou de 2% para 3%. Com isso, mais uma vez, aumentou o custo de uma aquisição imobiliária. Bom, se na aquisição imobiliária, quem ia comprar um imóvel, independente de financiamento, independente de construtora, independente de comprar diretamente, alguns custos são inevitáveis, né? Escritura, registro e pagamento de imposto. Pelo menos esses 3 custos, qualquer operação imobiliária, independente de ser uma compra e venda entre particulares, uma compra e venda entre construtor e particular, ou mesmo incorporadora, esses 3 custos são
inevitáveis. Com esse aumento daqui do nosso ITCMD, né, o custo começou a ficar um pouquinho mais caro, né, também considerando a questão aí das taxas de juros e mais alguns outros problemas que vamos ver nos slides um pouco mais para frente, né. Também tem mais um porém aqui. Todo mundo sabe que aqui na cidade de São Paulo, para cálculo desse imposto principal aqui, o ITBI, temos dois valores. Um chamado pela prefeitura de valor venal, que é o valor que serve como base de cálculo para o IPTU, aquele imposto que vocês pagam pela propriedade territorial urbana anualmente, né? Em que até um valor determinado há uma isenção desse imposto. Em algumas regiões também de São Paulo, por exemplo, como a Luz, também há isenção desse imposto. E há um outro valor que a prefeitura também utiliza, chamado valor de referência, que esse valor daqui é a base para o cálculo desse impostozinho aqui da transação imobiliária, né? Em tese, esse valor de referência, ele deveria ser o quê? O valor de mercado desse imóvel ou próximo ao valor de mercado desse imóvel. Só que por óbvio, né? Sabemos da sazonalidade do mercado imobiliário, ainda mais agora, né? Situações em que compradores adquiriram propriedade imobiliária diretamente da construtora ou da incorporadora. Há 3 anos atrás, o imóvel, quando foi adquirido, estava um preço em que o comprador tinha a certeza que haveria uma valorização interessante. Hoje, 3 anos depois, na entrega desse imóvel, será que houve essa valorização ou houve desvalorização desse imóvel? É algo a se pensar, que também vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. E a última coisa mais impactante, e eu espero que isso não aconteça, o ITCMD, todo mundo sabe o que é o ITCMD? Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Isso daqui é aquele imposto em que qualquer pessoa vai pagar numa situação de doação e principalmente numa situação de sucessão, inventário. Aquele bendito daquele imposto que muitas vezes impacta a finalização do inventário. Por quê? A maioria dos herdeiros que entram com um processo de inventário não tem um valor suficiente, é por conta disso daqui. Atualmente, ele é 4%. Existe um projeto de emenda constitucional para um aumento dele para 20%. É uma coisa absurda. Mas essa é uma realidade que eu espero que realmente não passe isso daqui lá no Congresso, né? Mas efetivamente existe isso daí. Então, quem está pensando, por exemplo, numa situação de planejamento sucessório de empresa, aonde quer, por exemplo, incorporar os imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica, é interessante começar a fazer esse tipo de situação já, né? Se isso daqui realmente for para frente. Lá fora, né, em outros países, a alíquota desse imposto realmente ela é mais alta, né? A grande maioria dos países, a alíquota desse imposto ela gira em torno de 10% a 12%. Como estamos no Brasil, né, as coisas têm que ser superlativadas aqui no país, infelizmente. Eu tentei ser o mais atual possível aqui com relação a algumas matérias, tá? Essa matéria saiu aqui no Valor Econômico, dia 25/6, ou seja, relativamente recente. Crédito imobiliário desaba em maio após freio da Caixa Econômica Federal. Todo mundo sabe o que aconteceu aqui, né? Só para a gente não ficar lendo isso daqui, né? Mas o que ocorreu? A Caixa Econômica Federal, maior agente habitacional atualmente do país, onde efetivamente fomenta, né, a parte habitacional do nosso país, onde tenta cobrir o déficit habitacional existente. Mais de 90% da nossa população precisa de habitação. Lógico, estamos considerando aí uma boa parte disso daí população de baixa renda. Por isso, dos programas governamentais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? O que a Caixa Econômica fez? Ela financiava imóveis, né, em até 80% do valor desse imóvel. O que aconteceu? De maio para cá, ela diminuiu drasticamente o valor desse financiamento.
Ou seja, imóveis que tinham o valor no sistema habitacional, pelo SFH, esse imóvel pode ser financiado apenas 60% dele. Desculpa, 50% dele, né? Os outros imóveis acima desse valor, que entraria num outro tipo de sistema, né, acima de R$750 mil, só 40% desse imóvel, né, do valor desse imóvel, é que é passível de financiamento. Volto a repetir, estamos falando especificamente da Caixa Econômica Federal. Isso é aplicado para todos os bancos? Não, não é aplicado para todos os bancos. Há informações um pouco erradas aí no mercado, porque diante dessa informação daqui da Caixa, né, tem pessoas que acham que isso daí está sendo aplicado para todos os bancos, ou seja, Bradesco, Santander, Itaú, todos os outros bancos particulares também estão financiando apenas de 40% a 50% do imóvel, o que não é verdade. Diminuíram um pouco o valor do financiamento? Sim, diminuíram o valor do financiamento, mas não é um financiamento de, por exemplo, 40%, como é a Caixa em imóveis acima de 750 mil. Óbvio que isso daqui reteve bastante o crédito, e como a Caixa Econômica é quem tinha a maior parcela de financiamentos imobiliários, né, isso daqui deu uma queda no mercado de imóveis. Outra situação também ainda com relação à Caixa Econômica. Esses dados, 40% e 50%, são só para imóveis usados, ou seja, o que é chamado de imóvel de terceiro. Imóvel novo, na planta, a Caixa ainda pode financiar até 80%. Imóveis na planta, né? Imóveis usados de terceiro, isso já não acontece mais. Por que também isso está acontecendo? Justamente para fomentar o mercado de imóveis novos. Atualmente existe um estoque enorme das construtoras desses imóveis novos, né? Essa medida da Caixa também, entre aspas, veio tentar diminuir esse estoque para que possa ocorrer uma maior quantidade de financiamentos e a preferência por esses financiamentos serem de imóveis novos. Hoje, né, o que acontece? As construtoras estão sendo muito criativas. Então, esses imóveis que caíram, bom, se a Caixa financia 40% ou 50%, eu tenho que ter dinheiro no meu bolso, ou 60% para pagar de entrada, à vista, ou 50% para pagar à vista. O que acontece? A gente vai falar um pouco do slide um pouco mais para frente, mas algumas construtoras estão financiando essa diferença. A própria construtora, Gafisa, Cirela. Então, a pessoa consegue um financiamento de 60, né? Ela põe 20 do bolso e financia mais 20 com a construtora, fechou os 100%. Ela vai ter 2 financiamentos para pagar? Sim, vai ter 2 financiamentos para pagar. Qual que é a garantia desses 2 financiamentos? O próprio imóvel. Aí não vamos entrar aqui com questões de direito de preferência, o que se prevaleceria mais do que o outro, porque não é o caso, mas eventualmente poderia criar aí uma briga jurídica para saber quem teria privilégio com relação ao crédito. Mas é possível sim e já está sendo aplicado com relação à construtora, não diretamente com o banco ainda. Devolução de imóvel aumenta. Matéria aqui do 0 hora, né? Também de 13/7. Ontem essa matéria daqui, né? O que acontece? Como diminuiu o valor do financiamento, o crédito, e a grande maioria, a grande parcela da população utilizava o financiamento pela Caixa Econômica Federal, até porque as taxas de juros lá são um pouco mais em conta do que os bancos chamados bancos privados, né? O que aconteceu? Distratos com relação às construtoras. 2 motivos desses distratos, 2 motivos principais desses distratos, né? Primeira coisa, quem tinha que conseguir o crédito não conseguiu o crédito ou não tinha dinheiro suficiente para complementar o valor. Olha, eu tinha a possibilidade de conseguir um crédito de 80%, esse crédito de 80% não é mais viável hoje, eu só consigo um crédito de 50%, eu não tenho os outros 50%, né? Eu só tenho, por exemplo,
o valor da entrada mais 10%, né? E fica faltando 40%. Se eu não tenho essa possibilidade, o que eu vou fazer? Vou distratar lá o contrato que eu tenho com a construtora ou com a incorporadora. E aí temos alguns problemas com relação ao distrato. Quais são esses problemas com relação ao distrato? Alguém sabe aqui? Boa noite a todos. Boa noite. Dos problemas é que perde parte do que deu de entrada na negociação, né? Então aí você já tem, né, alguma aí já perda, é um grande problema. Já é um grande problema. Já é um grande problema. A perda financeira já ela é bem considerável, né? Exatamente. Atualmente, até por decisões judiciais, e a tendência das construtoras é pararem de fazer isso, de devolver uma parcela mínima do que já foi pago, que é o que acontecia até pouquíssimo tempo atrás. Você olha lá no contrato, quando assinou aquele compromisso de compra e venda, na época que você estava super empolgado em comprar o imóvel e tudo, lá está falando, olha, tem aqui, num caso de distrato, uma devolução de, por exemplo, 70% para você. Né? Normalmente está constando isso, 60% a 70% nos contratos. Só que é 70% menos o IR, menos o PIS, menos o COFINS, menos o que foi gasto com relação ao marketing, menos o que foi gasto com relação à corretagem. Ou seja, na prática, esses 70% ficaram líquido quanto? 30%. E a demora, né? E a demora, né? Como as construtoras tiveram muitas demandas judiciais justamente questionando esse valor de devolução pequeno, né, elas começaram a se ajustar e hoje, né, as grandes construtoras, né, quando há distrato, fica apenas com 20% do valor que foi pago para despesas administrativas. E mesmo esse 20%, né, dependendo da situação, ainda é negociável. Hoje, quem quiser comprar imóvel tem que negociar com tudo. Taxa de corretagem, taxa de juros, valor com relação ao banco que você pode pegar de financiamento, menor valor do imóvel, considerando o preço do metro quadrado em algumas regiões caiu bastante. Para que vocês tenham uma ideia, imóveis ali no Brooklyn, né, tinha metro quadrado custando R$25 mil. E eu não estou chutando o número. Esse número, para quem está me assistindo aqui da TV Cresce, né, com certeza esses números constam até do site do Cresce, né, essas informações aí. Aqui próximo, na região da Frei Caneca, na rua Frei Caneca, que tinha empreendimentos novos ali, cubículo, né, um apartamento de 28, 38 metros quadrados, de 17 a 19 mil reais o metro quadrado. Tem colegas corretores aqui que estão confirmando a informação. Pois não. Boa noite a todos. Tem uma taxa que é cobrada, que é chamada de SAT, que é de assessoria técnico e jurídica, né? Qual que é a sua opinião? Tem algum parecer, tem alguma jurisprudência? Essa taxa é ilegal, ou é legal ou é ilegal? Porque tem uma briga grande, né, sobre isso, né? Sim, existe, né? A SAT, né, como é chamado, que é justamente essa taxa onde envolve, em tese, despesas administrativas, consulta de Serasa, apoio jurídico, marketing, propaganda, né, e que acaba sendo embutido no preço do imóvel e quem paga é o comprador. Há uma discussão muito grande sobre a legalidade dessa taxa. Falar que ela é ilegal ou legal, hoje ainda não temos um posicionamento da jurisprudência concreto no sentido de falar da ilegalidade da taxa. Há uma tendência muito grande em que essa taxa não seja cobrada. Por quê? Na maioria das vezes, infelizmente, com ação judicial, você consegue ser isentado dessa taxa ou parte dessa taxa. Entrarmos aqui no mérito da ilegalidade ou não, acaba sendo muito particular, porque ainda não existe uma unanimidade com relação à legalidade ou não da taxa. Mas o que eu posso garantir para vocês é discutível. Legal, obrigado. Tudo em direito acaba sendo a melhor resposta, depende.
né? Essa é a melhor resposta em direito. Seguindo aqui, São Paulo tem recorde de imóveis novos encalhados, foi o que eu acabei de falar, né? Hoje o estoque aqui na cidade de São Paulo está muito alto. Então, para que vocês tenham ideia, o mesmo período do ano passado, aumentou 1.000 imóveis, considerando o ano passado. E, historicamente, que foi o pior recorde no ano passado, em dezembro. Os dados são do Secov, né, o Sindicato das Empresas de Compra e Venda e Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais, né? Essa fonte daqui também é super recente, de hoje, o WIC, né? Para que vocês vejam como que está o atual cenário do mercado imobiliário, não só no Brasil, mas principalmente nas capitais, e que estavam com preços muito elevados, como eu acabei de comentar aqui a questão dos preços. Boa noite a todos. Boa noite. Aproveitando o tema, já existem muitas informações a respeito das construtoras fazendo os distratos de compromissos assumidos na compra de terrenos para novos empreendimentos. Isso é verdade também. Isso é verdade também. Isso é verdade também. Um pequeno comentário do palestrante. A gente não tem dados sobre isso, evidentemente. Não tem. Não tem dados sobre isso, porque muitas vezes esses compromissos de compra e venda, ou essa compra e venda do terreno, né, não vem para uma informação para o mercado, digamos assim. Seja por questões sigilosas entre construtora e, eventualmente, até o proprietário, né? Ou seja, por questões de marketing da construtora, porque ela não quer colocar aquela informação naquele momento, não é adequado, né? Existe uma coisa chamada estudo de viabilidade econômica. Nesse estudo de viabilidade econômica é onde que verifica todas essas situações. Que existem isso? Sim, existem. Aí fica muito complicado, porque cada contrato tem a sua particularidade. Há contratos em que a construtora faz com o proprietário em que 100% de permuta do que será construído. Há contratos em que tem permuta e dinheiro. Então, um distrato nessa situação tem que verificar exatamente os termos do contrato e o que foi escrito ali. Por quê? Dependendo da situação, pode até gerar perdas e danos para um lado ou para o outro, né? É um pouco complicado porque não temos números concretos. E diferente de, por exemplo, um compromisso de compra e venda, ou mesmo uma compra e venda que a gente tem uma situação um pouco mais palpável. Pois não. Boa noite. Meu nome é Nicolau Elito. Essa quantidade de imóveis vagos só não é maior são prédios que já foram aprovados e construídos, certo? Não necessariamente. Há retrofits aí no meio também. Certo. Com esse plano diretor, as construtoras, incorporadoras pararam tudo. Em tese, sim. Porque o plano diretor foi aprovado, mas uso e ocupação do solo ainda não. Ainda não. Então, isso fez as incorporadoras se retraírem ou verem que algum terreno que eles pretendiam não chegou... Não chegou na legislação que eles pretendiam. O cenário hoje está muito nebuloso, seja por conta do cenário econômico, seja por conta do cenário legislativo. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe aqui. Uma das coisas que está na nossa lei de zoneamento está me fugindo a palavra... As questões dos imóveis irregulares, né? Haverá não é dispensa, já me volta a palavra, anistia, obrigado. Haverá uma anistia da prefeitura daqui de São Paulo, né? E se essa anistia não acontecer até dezembro, o nosso prefeito vai ter um problema grande com relação ao plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Por quê? Uma das coisas do plano diretor contempla a anistia desses imóveis irregulares aqui na cidade de São Paulo. Vai ter era para ter umas 45 audiências públicas. Sim, ainda terá bastante audiências públicas. Já se falou em se precisar chegar a 60 até o final do ano, vai ser. Mas, em termos de corredor comercial, existe uma forte tendência para regularizar. Não que
isso foi um debate que teve, não que por causa disso vai aumentar o valor dos aluguéis, né? Isso é outro assunto que a gente vai parâmetro. falar aqui, a questão dos aluguéis, né? Mas assim, diante do plano diretor, inclusive há incentivos em determinados locais aqui na cidade de São Paulo, né? Para que fomente ou situação residencial ou situação comercial e situação comercial especificando o tipo de atividade comercial a ser exercida ali. Por exemplo, região da Jacopêssego na Zona Leste. A tendência, e é o que a prefeitura, em tese, quer, é que os telemarketers migrem para lá. Por quê? A maioria das pessoas que trabalham, não todos, mas a maioria que trabalha em telemarketing, mora na região da Zona Leste. Então, ficaria mais fácil o deslocamento. E aí a prefeitura ia dar incentivos fiscais, como aconteceu na Luz. A Luz tem até hoje, a região da Luz, incentivos fiscais para que empresas se estabeleçam lá e possam fomentar melhor ali a região. Dica, Luiz. Dando continuidade aqui, eu só dei notícia mais ou menos ruim, né? Então vocês vão falar assim, pô, tá todo mundo com essa cara, né? Fala assim, pô, Alexandre, só fala notícia ruim? Pois não. Boa, muito obrigado. Notícias esperançosas, né? Então vamos falar um pouco de coisa boa também, né? Porque mercado imobiliário foi como eu falei para vocês. Tem coisas boas em mercado imobiliário. Isso daqui é um exemplo de mercado imobiliário. Vocês vão falar, Alexandre, a gente está em São Paulo, está dando informação do Rio de Janeiro. Informação também quentíssima, né? De hoje, dia 17, né? Imóvel de alto padrão dribla crise no Rio de Janeiro. É só no Rio de Janeiro? Não. Aqui em São Paulo também. E eu diria mais. Aqui em São Paulo não é só imóvel de alto padrão que dribla a crise aqui em São Paulo. Há um outro nicho de mercado que algumas pessoas, eu acredito que alguns de vocês que estejam aqui presentes e com certeza os que estão assistindo a gente aí na TV Cresce, né, trabalhem com o mercado de flat. Aí está outra oportunidade. Então você, corretor que está assistindo a gente, né, comece, caso não trabalhe com o mercado de flat, né, comece a verificar essa situação, porque aí está um outro nicho de mercado em que dá para ganhar um bom dinheiro e que hoje não tem crise. Por mais que o mercado de flat também houve uma sazonalidade dele muito grande, se pegarmos o mercado de flat há 15 anos atrás, quem tinha um flat era um elefante branco, essa é bem da verdade. Hoje, ainda mais considerando flats que tem administração de pool de grandes redes hoteleiras, não ganho nada, tá? De quem eu vou falar aqui, né? Mas, por exemplo, Accor, Ibis, Fórmula 1 não, que não existe mais, Mercury, Novotel, que é tudo da mesma rede hoteleira. Quem tem flats nesses lugares, na grande maioria, é praticamente situação de investimento e de ganho certo. Não estou falando quanto de ganho certo, mas que há uma lucratividade, há sim. Eu gostaria só de aproveitar o tema do Rio de Janeiro. Eu só vou dar um dado como bem atual. Nós participamos de um grupo de corretores, e nós estamos no ano passado, final do ano passado, 2014, nós estamos negociando um terreno na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na ordem de R$10 mil o metro quadrado. Já com o início da crise, não houve, evidentemente, uma liquidez, e hoje, esse mesmo imóvel, nós estamos negociando, paz, meus senhores, R$3 mil o metro quadrado. Avenida das Américas, num ponto central da Barra da Tijuca, por conta da falta da liquidez. O próprio mercado vai condicionar a nova tendência. Qual que é o nome do senhor? É Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Informação do Luiz Carlos aqui é totalmente verdade, né? Hoje, quem não se adequar ao mercado imobiliário vai ter um belo de um prejuízo financeiro. E eu estou falando nas duas situações principais de mercado imobiliário: compra e venda diretamente, né? E locação. Não adianta as pessoas quererem, não, eu tenho um imóvel, falando daqui de São Paulo, na Avenida Paulista, ainda tem imóveis residenciais na Avenida Paulista, eu quero R$5 mil de aluguel. Desculpa,
Isso é impossível de acontecer hoje, por mais que o imóvel seja excelente, independente da metragem. E outra coisa no mercado de locação que encarece bastante é o preço da cota condominial. Há imóveis em que não existe uma adequação do condomínio, uma adequação financeira do condomínio para que possa diminuir essa cota condominial, seja por terceirização de serviço, seja por contratação de, por exemplo, síndico profissional, seja por racionamento de água ou fazer qualquer tipo de sistema para que possa diminuir o volume e a conta de água, individualizações de relógio, condomínios antigos, e aqui eu vou falar uma lista inteira, mas condomínios antigos, normalmente essas coisas não são aplicadas. Não são aplicadas. E aí o valor da cota condominial de um condomínio que não tem fitness, não tem piscina, não tem área de lazer, não tem churrasqueira, quanto que é? R$500, R$600. Não estou falando alto padrão não, tá? Estou falando condomínio médio. Aí você vai e compra um imóvel novo. Tem 2 torres. 200 unidades lá, qual que é o valor da cota condominial? R$200, R$300. E o prédio tem tudo. Piscina, espaço gourmet, espaço mamãe, espaço papai, espaço bebê, playground, enfim, inventam um monte de coisa. Com poço artesiano também. Exatamente. Poço artesiano também é uma alternativa para a questão de economia. Então, há necessidade de adequação, né, de proprietários, né, de imóveis para a situação de hoje do mercado imobiliário, né? A gente vai no último slide aqui, dessa primeira parte, falar sobre a questão de compra e venda e de locação. Quais são as atuais alternativas em favor do comprador? Olha aqui o que eu tinha comentado no comecinho, ó. Cyrela, Exetec e Trisul têm oferecido financiamentos direto, até 80% do valor dos imóveis. Direto, não tem banco aqui, viu? Não tem banco. Por quê? Essas construtoras, incorporadoras, têm fôlego financeiro para aguentar. A Cyrela, há pouquíssimo tempo atrás, ela estava dando desconto de R$300 mil em imóvel. R$300 mil. Era imóvel de alto padrão. Mas assim, R$300 mil dá para você equipar o imóvel inteiro. Percentual? 30%. Vamos para o próximo slide? Comprar ou locar? No caso é locar ou vender. Né? Como que seria essa situação? Hoje, está interessante vender imóvel? Não necessariamente. Não. Está interessante comprar. Vender não está interessante. Mas como pode comprar sem vender? Né? Bom, há situações e situações. Tem gente, por exemplo, imóveis de alto padrão, hoje, quem vende precisa do dinheiro para vender? Na maioria das vezes, não. Está vendendo porque quer o dinheiro ali para investir em algum outro tipo de negócio que não imobiliário, quer mudar e comprar um imóvel maior ainda ou melhor, né? Ou quer ir para fora, por exemplo, né? Mas a necessidade de venda, na maioria das vezes, não. Então, essas pessoas, em tese, não estão nesse mercado que estamos falando de compra e venda normalmente, né? Agora, uma pessoa que quer investir, né? Ou seja, ela vai comprar imóvel para tirar frutos, seja pela revenda desse imóvel ou a locação desse imóvel. Depende de como que ela vai comprar isso daí. Está com dinheiro à vista? Opa! Está com dinheiro à vista, eu tenho poder de barganha. Aquela lei de oferta e procura é totalmente aplicável aqui, né? Hoje existe uma oferta muito grande no mercado imobiliário. Vocês viram os números com relação a imóveis novos. O estoque está abarrotado das construtoras, né? Mesmo considerando imóveis usados ou imóveis de terceiro, como a gente chama no mercado, né? Mesmo assim, não vale muito a pena hoje vender o imóvel. Ah, mas vai ter a mesma valorização como teve, por exemplo, no auge do mercado, que foi entre 2008 e 2010. Não, não vai. Isso não vai acontecer mais. Certeza? Diria que praticamente sim, é certeza sim. Por quê? Hoje não é que o mercado teve uma queda brusca.
Houve uma desaceleração do mercado para estabilizar os preços num patamar aceitável. Volto a dizer, aquele preço de metro quadrado que eu falei no começo aqui da nossa explanação era uma coisa absurda. 1 metro quadrado é o quê? 2 quadrados esse daqui, 4 quadrados esse daqui, custa R$26 mil. É muito caro, é um carro. É um carro popular, vamos colocar assim, é muito caro. Então, existe uma necessária adequação, por isso também da queda, independente de outros fatores macros com relação aos valores de imóvel. Por outro lado, o que aconteceu com o mercado de locação? Aumentou por 2 questões também, né? Primeira coisa, muita gente prefere hoje locar do que entrar numa compra e venda de um financiamento do qual não sabe como vai estar a economia amanhã, não sabe se as taxas de juros vão aumentar ou não, e o que é pior, não sabe se vai estar empregado ou não, para que possa adimplir com as parcelas do financiamento. Então, há uma necessária adequação, e essa adequação, como falou o nosso amigo Luiz aqui, né, ela vai se adequar com o momento do mercado. Hoje, mercado de locação, a locação está um pouco mais alta do que a compra e venda. Se for para dar uma... Eu não sou economista, eu sou advogado, mas se fosse para dar uma recomendação para um cliente meu, olha, você vai comprar para... O que é melhor, comprar para investir ou locar? Loque. Vá locar. Por quê? Hoje comprar para investir e você eventualmente entrar num parcelamento, num financiamento, não vale a pena, salvo se você tiver dinheiro à vista, porque aí você tem poder de barganha, né? Como as construtoras estão loucas para vender e desovar o excesso de estoque, né? Você com certeza vai conseguir bons descontos, né? A locação, por óbvio também, né? Não é aquela situação, como eu falei, a R$5 mil o valor da locação, mas houve um pequeno aumento com relação ao valor das locações. Por quê? A procura foi maior por locação do que por compra e venda de imóvel, né? E é justamente o que acaba aqui falando no nosso slide. As regras do jogo mudaram. A compra e venda é a decisão que há anos parecia óbvia, hoje se torna para lá de nebulosa, por conta do atual cenário. Com os juros no maior patamar desde dezembro de 2008, a taxa de retorno de relação ao valor de mercado do imóvel, no menor nível em 8 anos, a balança pende para o aluguel, segundo alguns especialistas. Isso daqui é informação do Valor Econômico de hoje, 5 da manhã. Exatamente, né? Então, hoje está um pouco melhor, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, locar do que comprar. Ah, Alexandre, você está desestimulando a compra. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vai falar um pouco mais de compra aqui. Há outras situações de compra interessantes. Pegar esses feirões aí da vida que existe, quando as construtoras fazem descontos grandes, quando coloca benfeitorias no imóvel, seja de imóveis, ou mesmo de piso, ou de qualquer tipo de acessório dentro do imóvel, continua sendo uma coisa interessante. Você vai pagar à vista? Pô, você está com dinheiro. Pois não. O turnover? Não. Os imóveis, não? Não, eu não. Rapidamente, isso seria de uma ajuda até psicológica para os colegas da área da corretagem. Eu diria o seguinte: Memo Pfeffer, saudoso Memo Pfeffer, eu aprendi com ele há 30 anos atrás que nas crises é que se ganha dinheiro. Isso é fator intrínseco. Por quê? O turnover, rapidamente, 1 minuto, se me permitir. Claro, pois não. O turnover, você sai, uma empresa, venda ou locação, enfim, um imóvel industrial, comercial, enfim. Ele sai do maior para o menor porque abateu-lhe uma crise. Então, ele vai procurar o menor, ele vai precisar do corretor. E vice-versa. E no imóvel residencial, a mesma coisa. E no imóvel comercial, a mesmíssima coisa. Você está mais do que certo. Desculpa, seu nome? Antunes. Antunes, como o nosso superintendente falou, crise, para quem sabe enxergar, é momento de oportunidade. O que as construtoras fizeram que ninguém observou isso até hoje, né? A mesma coisa falar que o INPS dá prejuízo, dá lucro, por quê? Por causa disso. Esses milhões de metros quadrados que são construídos todos os anos. E o pessoal não acresce isso na conversa, e nem os jornalistas. Isso é triste. Mas voltando à frase das construtoras, como elas foram para o mercado aberto,
né, se capitalizaram e muito forte, o que uma construtora faz? Constrói. Se vai dar lucro ou não, é problema do investidor, certo? Então, isso vai ser de grande barganha, porque esse cenário vai mudar. Como a coisa vai melhorar, em termos de cair pela metade ou 1/3, todo mundo vai ter a possibilidade de adquirir. E Sim. todo mundo vai vender. Não, com certeza isso, e até porque o nosso déficit habitacional é grande, é muito grande. Há uma necessidade grande com relação às aquisições imobiliárias. Fazendo um pequeno comparativo aí do que você colocou, por exemplo, qual que é a atividade de banco? Qual é o principal produto do banco? Todo mundo sabe aqui, né? Dinheiro. Imóvel é produto do banco? O que o banco faz com a alienação fiduciária? Leilão. A gente vai falar um pouquinho disso. Bom, apresentado todo esse cenário, né, não é um cenário péssimo. Não, como já foi dito, né, há um cenário aqui para estabilizar as coisas, né, organizar novamente, criar oportunidades, né. Bom, como o tema da nossa palestra também era contratos imobiliários, e especificamente contrato de compra e venda, a gente precisa, em qualquer situação daquelas dali, né, tomar cuidado com esses contratos de compra e venda, seja na aquisição ou seja no desfazimento desse contrato, no distrato desse contrato, né. Então, uma pequena introdução aqui dos contratos de compra e venda, né. Teoria geral dos contratos possui iniciativa de individualizar as regras jurídicas específicas dos contratos de forma ampla como modalidade de negócio jurídico. Particularmente, os contratos de compra e venda, né, existe, dependendo do tipo, os contratos imobiliários, desculpa, né, dependendo do tipo de contrato, há legislações específicas, né, como a nossa lei de locações, dentre outras, mas a base principal de todos esses contratos, pela teoria geral dos contratos, está onde? No nosso Código Civil, né? Lá vocês vão ver situações de compra e venda, de permuta, de comodato, de dação em pagamento e por aí vai, né? Definição de contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, entenda-se aqui domínio semelhante à propriedade, sem entrarmos nas questões jurídicas da distinção de uma coisa e de outra, né, de certa coisa, e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, né? Tem que ser em dinheiro? Sim, tem que ser em dinheiro. Por quê? Se não for em dinheiro, mudou a modalidade do contrato. Não é compra e venda pura. Pode ser uma compra e venda com dação, com troca, com permuta, enfim. Aí, N outras situações em que pode ser feita essa compra e venda. Essa definição está lá no artigo 482. Quais são os principais elementos de um contrato de compra e venda? A maioria de vocês aí deve saber, né? Mas eu coloquei aqui novamente para a gente destacar e tomar cuidado com algumas situações. Partes, por óbvio, né? O contrato é um contrato, no mínimo, bilateral, onde existe comprador e vendedor. Por que eu digo no mínimo? Há contratos que não têm a necessidade de um anuente necessário. Por exemplo, eu estou vendendo um imóvel aonde eu não quitei com o banco. Eu posso vendê-lo? Sim, desde que eu tenha anuência do banco, né? É possível? É possível sim. Há uma outra modalidade de contrato chamada cessão de direitos, por exemplo, né? Eu estou vendendo um contrato que um imóvel que está em inventário, o inventário não acabou, existe uma confusão lá entre os herdeiros, para que eu, comprador, não tenha problemas de segurança jurídica, não é melhor eu pedir a anuência de todos os herdeiros naquela compra? Então, nem sempre esse contrato só tem comprador e vendedor, né? O que é importante com relação às partes daqui? Qualificação completa dessas partes. Por incrível que pareça, faz diferença a questão do RG. Como assim, Alexandre? Mas todo mundo coloca o RG. Coloca o RG, só que não coloca, na maioria das vezes, o órgão expeditor e o Estado. Como assim? Sabe no RG, no final do RG, não tem lá SSP, SP, Detran, RJ, Cresce, SP. É um documento de identidade expedido por um órgão, né?
Órgão esse que tem que estar identificado ali no compromisso de compra e venda. Por que da importância disso, por exemplo? A hora quando você vai tirar isso daqui, ó, documentação imobiliária. Por quê? Aqui você pode, dependendo da questão do RG, como hoje ainda não é unificado o RG, você pode encontrar problemas em estados distintos, já que não há uma comunicação com relação a isso, né? Outra coisa, o objeto, por óbvio, aqui esse objeto tem que estar determinado nesse contrato de compra e venda, falando de situação de compra e vendas imobiliárias, né? Tem que estar lá especificado o imóvel tal, 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 com metragem tal, da rua tal, idêntico que está na matrícula. Essa é a melhor descrição do imóvel, né? Especificar na matrícula X do cartório Y, tem que estar tudo especificado, número de contribuinte tal, né? Para a gente saber aí as questões com relação ao IPTU. Preço e forma de pagamento, né? Também tem que ser determinado esse preço. Ah, é 1.000? Tá, é 1.000. Não pode colocar, pode ser 1.000. Não, é preço certo e determinado, né? 1.000, pago como? À vista, em 2 vezes, parte com financiamento, parte com FGTS, parte com um veículo, enfim, tudo aqui tem que estar especificado. Documentação imobiliária, importantíssimo num contrato de compra e venda, a questão da documentação imobiliária, isso daqui diretamente impacta no negócio jurídico, diretamente. Quais documentações que são necessárias, né? Mínima de documentação. Documentação das partes, do vendedor, né? Dependendo da situação dos seus antecessores, né? Aí sem a gente querer entrar nas especificações da documentação, mas RG, CPF, certidão de protesto, certidão civil, certidão de Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Receita Federal, né? Tudo isso é necessário, no mínimo, né? Há pessoas que pedem mais documentos, né? Falando com relação à documentação do imóvel, no mínimo a matrícula, no mínimo a matrícula. Pasmem, há situações de compra e venda que eu já presenciei que não foi solicitada a matrícula. É impossível uma compra e venda assim, sem eu ter o documento. A matrícula, assim como o nosso RG nos identifica, a matrícula identifica o imóvel. Falando chulamente, é o RG do imóvel, né? Então, cadastro da prefeitura com relação ao imóvel, para ver metragem, número de contribuintes, certidão negativa para ver se deve imposto, se não deve imposto, né? Dependendo do local, certidão de tombamento, certidão, por exemplo, a Condefaz, né? Se são imóveis na praia, laudêmio, tudo isso tem que se atentar. Não vou ficar aqui, para não cansar todo mundo, né, detalhando cada tipo de certidão, mas é uma parte super importante do contrato de compra e venda, né? A outra situação, né, posse e escritura. Eu posso muito bem dar uma posse provisória, independentemente de ter passado a propriedade para o comprador. Não vou entrar também nos detalhes com relação a risco ou não dessa posse, mas isso também tem que estar estabelecido lá no compromisso, no contrato de compra e venda. Por quê? Essa questão da posse influencia. Às vezes passou a propriedade, mas a posse vai ocorrer momento depois. Momento depois eu digo assim, 1 mês, 2 meses, por quê? A pessoa precisa de um prazo maior para desocupar o imóvel. Por exemplo, uma compra e venda à vista. A posse pode ser imediata? Nem sempre. Nem sempre essa posse dá para ser imediata. Por quê? Às vezes o antigo proprietário precisa de um tempo maior, por exemplo, para fazer a mudança, né? Isso é só exemplificando uma das questões com relação à posse. E também a especificação, né, da lavratura de escritura. Só um detalhe, eu acredito que muita gente sabe. Escritura não é registro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Inclusive, são cartórios distintos. Escritura é feita no cartório de notas. Um tabelião de notas faz esse tipo de documento. Registro é levar essa escritura ou um documento em que passe a propriedade, que não necessariamente escritura, por exemplo, carta de arrematação, tá? Para registrar no cartório de imóveis. E ali sim efetua a transferência da propriedade. Direito brasileiro só é dono quem registra.
Não adianta a pessoa ir lá, fez o compromisso de compra e venda, fez a compra e venda, foi lá no cartório, fez a escritura, está tudo bonitinho com assinatura, carimbo, firma reconhecida, o presidente veio aqui, rubricou, está tudo bonito, só que não registrou. Chega um outro amanhã, fez uma compra e venda verbal, foi lá, pagou o preço em dinheiro e passou o registro diretamente. Quem é dono? O segundo. Guardado as particularidades de cada caso aqui. E, por último, numa situação em que existe imobiliária ou corretor no meio, também está especificado lá no contrato a corretagem imobiliária, Também essa taxa de corretagem, eu sei que o CRES existe já um entendimento do CRES, inclusive tabela com relação à taxa de corretagem, que ela vai de 6% a 8%, mas a gente sabe também que existe uma flexibilização com relação à questão da taxa de corretagem, Tudo, principalmente hoje, volto a repetir, é negociação de quem está aí nesse contrato de compra e venda. Bom, tipos do contrato de compra e venda, eu separei basicamente 2 tipos de compra e venda aqui para a gente não se alongar, A compra e venda ofertada por empresa imobiliária, quando o contrato fica submetido às normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Esse "e" faz uma diferença, assim, tremenda. Por quê? Numa situação em que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, há uma situação de hipossuficiência somado a mais outras situações. Por exemplo, característica de de fornecedor e consumidor. Uma empresa imobiliária, uma construtora e uma incorporadora são equiparadas a fornecedores de acordo com o artigo 3º lá do Código de Defesa do Consumidor, Então, esse tipo de contrato tem regras próprias de 2 códigos. O civil, que é aquela base para quase todas as situações gerais de contratos, não apenas contratos imobiliários, e o Código de Defesa do Consumidor. E isso faz uma diferença, por exemplo, numa situação em que vamos discutir a SAT, o distrato, em que quem tem que apresentar o ônus da prova, não sou eu que entrei com a ação, é a construtora, é a imobiliária, é a incorporadora. Isso é só uma das coisas que o Código de Defesa do Consumidor prevê, Também, mais uma vez, sem entrarmos aqui em muitos detalhes. E o outro tipo é o quê? É a compra e venda civil, regida apenas pelo Código Civil, começando pelo 481 até o 504, O 481 e o 482, eu tinha colocado lá a definição para vocês, lá da compra e venda. Essa compra e venda daqui não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Por quê? São relações diretamente entre 2 particulares, sejam particulares pessoa jurídica ou pessoa física. Aqui eu estou falando pessoa jurídica, sem ser pessoa jurídica que utilize de atividades imobiliárias, Bom, mais uma outra modalidade aí, falando ainda de compra e venda, oportunidade para ganhar dinheiro, E oportunidade para conseguir bons negócios, que é o quê? Vou dar só apenas uma pequena pincelada aí com relação à aquisição de imóveis através de leilão, Leilão continua sendo uma coisa bem interessante, uma atividade muito lucrativa? Sim. Lógico, não tem mais a lucratividade de 40%, 50%. Como assim, Alexandre? 50% de lucratividade de leilão? 50% de lucratividade de leilão. 60% de lucratividade líquida. Que? Líquida. Descontando imposto, advogado, escritura, tudo. Não, você está mentindo, não estou mentindo. Hoje em dia, o leilão está muito acessível, É só procurar na internet, encontra muitos leilões interessantes. Ontem mesmo teve um leilão de um imóvel aqui no Jardim Paulista, região nobre, preço de avaliação dele, 793 mil, foi vendido por 323. Pode consultar o site da Zucman que vocês vão ver essa informação que eu acabei de falar. 323 mil. Mas tinha um monte de problema no imóvel. Não tinha. Basta saber procurar, Então, leilão
acaba sendo o quê? Uma situação muito interessante. Uma das formas mais antigas de alienação de bens. Alienação de bens é compra e venda, né? Qualquer pessoa física ou jurídica, de poder público ou privado, pode vender mercadorias em leilão. Então, considera-se um mecanismo econômico aí para girar situações negociais de imóveis, por exemplo, né? Quais são as espécies de leilão? Sem entrarmos aqui no detalhe de cada uma, né? Judicial, extrajudicial, isso daqui são promovidos pelos órgãos judiciais, os fóruns normalmente, né? Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Extrajudicial, normalmente promovido pelas construtoras e pelos agentes financeiros, né? Bancos. Presencial e online, tanto um quanto o outro. Presencial, por óbvio, né? O próprio nome diz, a pessoa tem que estar lá. E o online, né? Você pode dar seus lances aí pela internet, né? Uma outra coisa que precisa ser verificado no leilão, né? A análise dos riscos desse leilão. Todo negócio tem risco, tem. Todo negócio. Leilão, um pouco mais. Né? Por quê? Pelo fato de haver oportunidades com preço lá embaixo, na grande maioria das vezes, sempre leilão tem preço baixo? Sempre. Por que sempre? Primeira coisa, se ele não tiver preço baixo, ele não se torna atrativo. Né? Segunda coisa, dependendo do tipo do leilão, necessariamente tem que haver deságio, né? Porque a lei assim determina. Ou seja, sempre há um preço interessante em situações de leilão para que possa haver uma aquisição imobiliária. Então, verificação do edital, isso daqui é essencial, antes da matrícula, inclusive. Antes da matrícula, mas a matrícula não é onde está a descrição do imóvel? É. Só que, se aqui tem um problema, vai adiantar você saber que o imóvel é lindo, como o nosso amigo ele falou aqui, colocou tudo lá no imóvel, do melhor, do bom e do melhor, e aí o edital está falando lá que o imóvel está sendo vendido por 100 mil, e houve um erro material ali, que na realidade era 1 milhão, e você falou assim, estou ainda, 100 mil, pago até 200. Então, isso daqui é essencial. Verificação das ações judiciais, né? Aí toda aquela documentação que a gente falou lá do contrato de compra e venda. Dívidas oriundas dos ocupantes, né? Essas dívidas oriundas dos ocupantes, a gente está falando aí de IPTU, de condomínio, de taxa de manutenção, de fundo de reserva, enfim, né? Que dependendo de como está especificado no edital, o arrematante é responsável ou não será responsável por esse tipo de débito. Imóvel, se o imóvel está ocupado ou não, como proceder? A maioria dos imóveis em leilão são ocupados e isso não desestimula a arrematação, viu, pessoal? Pelo contrário, né? Pelo preço ser atrativo, não importa se está ocupado ou não para quem quer realmente comprar o imóvel, seja para investir ou mesmo para moradia própria. E aí tem, lógico, algumas coisas específicas com relação à desocupação, inclusive até eventualmente a necessidade de ação judicial, conseguindo liminar, desocupando num prazo razoável. E preço vil, que foi, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, né? O imóvel vale 1 milhão, tinha um erro material no edital, está lá 100 mil, esse edital, independente do erro material, poderia ser anulado? Poderia sim. O imóvel que vale 1 milhão está 100 mil lá, então a probabilidade de anular isso daí, porque está sendo vendido muito abaixo do mercado, é grande. Oi. Quando você diz ali ações judiciais, o juiz não determinou, ele deu uma sentença que o imóvel tem que ir para leilão. Que cuidado... Não necessariamente. E nos leilões extrajudiciais? Não tem processo? Não. Nos judiciais. Não. No extrajudicial ou no judicial, você tem que verificar isso daqui. Independente dele ser extra ou dele ser judicial. As ações você tem que ver. Por quê? Não é uma compra e venda? Só que você está adquirindo através do leilão, certo? Numa compra e venda, você não pede a todas as certidões judiciais? Aqui também você vai ter que verificar. Você não vai pedir, por óbvio, porque não tem vendedor. A pessoa está devendo, tem devedor numa situação de leilão, né? Mas isso impede você olhar as ações de jeito nenhum. O que talvez você esteja confundindo é o quê? Numa situação de leilão judicial, né? O leilão foi oriundo deste processo específico, podem ter outros processos em outras varas e em outros juízos.
Por exemplo, o imóvel foi a leilão por débito de condomínio. Uma ação de dívida de condomínio corre aonde? Normalmente na Justiça Estadual Civil, ok? Essa mesma pessoa possui uma dívida com o empregado, aonde houve uma desconsideração de personalidade jurídica, e essa dívida com o empregado está correndo aonde? Justiça do Trabalho. O leilão foi pela Justiça do Trabalho? Foi pela Civil. Olha a importância, porque eu tenho que olhar todas as ações. Aí tem mais N outros detalhes que não é o foco aqui a gente ficar falando do leilão. Mas aí que está o porquê de verificar as ações. Ficou claro? Ainda mais duas situações interessantes que precisa ser notada no leilão, né, e de importância. Os custos desse leilão, né, não se limita a isso daqui, mas essas daqui são os principais. Custo com leiloeiro, a comissão de leiloeiro aqui para serem pagas, né? O imposto de transmissão, o bendito do ITBI, e isso daqui varia. Eu coloquei 4% lá, né? Desculpa, 3% hoje em São Paulo. Há outros lugares em que é 2,5%, que é 5%, né? Que é 2%, né? Que é 3%, o Jundiaí que já era 3%, por exemplo. Registro no cartório de imóveis, né? Então, pelo menos esses custos daqui precisa ser considerado uma questão de uma arrematação em leilão. Formas de pagamento do bem. Aqui que está também um grande segredo, né? A grande maioria das pessoas acha que só existe isso. Leilão é à vista. Não é. E não é já tem um tempo, tá? Você pode utilizar recursos do FGTS no leilão. Aqui, até onde eu saiba, é específico. Só leilão da Caixa Econômica Federal. Os outros leilões não deixam utilizar essa modalidade, essa forma de pagamento, porque a burocracia para a liberação do fundo ela é muito grande. Como a Caixa Econômica ela mesma é gestora do fundo, então facilita a liberação do mesmo. E financiamento bancário. Tem mais uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de colocar, né? Parcelamento. O consórcio ele acaba entrando na mesma coisa do financiamento bancário, né? E aí, só fechando a questão do leilão, fazendo um pequeno resumo aqui do leilão, né? O que tem que ser observado? Edital, visitar um imóvel, né? Volto a repetir, uma compra e venda. Local do leilão, para a pessoa não se confundir aqui na questão de ser presencial ou não. Valor de venda, número do lote, descrição do lote, valor de avaliação, isso daqui é super importante, porque há uma avaliação prévia do leilão. Informações sobre ocupação, forma de pagamento e definir o lance máximo para arrematar este bem. Parabéns, Alexandre. Eu estava lembrando, tem uma historinha do Rui Barbosa, né? Que o pessoal que era amigo dele ia na residência do Rio de Janeiro, ia lá fazer consulta com o Rui Barbosa, né? Só que o pessoal pensou que era de graça. Quando chegava lá na saída, a mulher dele cobrava R$100 mil. Então, vocês tiveram hoje uma consulta exemplar de um bom advogado, tiveram uma aula, né? Quanto seria uma consulta dessa se vocês forem fazer aí no mercado? Então, eu acho que a gente tem feito várias palestras com advogados aqui, e a gente fala, quando você vai no médico, a primeira pessoa que você encontra lá é recepcionista te cobrando. O advogado não bate papo, você dá uma consulta. Hoje você deu uma bela consulta, acho que realmente o pessoal aproveitou muito, mostrou as oportunidades que o mercado está oferecendo, tá? Vamos aproveitar para sair justamente dessa crise de confiança que eu tenho falado tanto. Parabéns, meu primeiro secretário aí, meu conselheiro. Tá? Esse é o nível da casa aqui da Associação Comercial que nós temos. Alexandre, merecido um certificado para você aqui, mais um para a tua Muito obrigado, tua carreira. Luiz. Muito obrigado. Tá? Obrigado.